nations in his hand. Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Counsel to the Lord, who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has felt the nails upon his hands, bearing all the guilt of sinful man? God eternal, humble to the grave, Jesus, Savior, risen now to reign. Behold our God, seated on his throne. Oh, come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Agora nós vamos cantar a nossa música tema. Nós temos duas novidades. We are going to sing our theme music. We have two new things. First, a primeira, vocês podem notar, a orquestra do Fontaineville estará nos acompanhando hoje, a orquestra completa. First, the full orchestra of Fontaineville will be playing with us. E a segunda é que nós traduzimos para o inglês a letra dessa música para que nossos amigos também possam entender o que nós estamos cantando. The second is that we translated into English these lyrics so that you that are from abroad can understand what we are singing. Enquanto ele não vem. Vamos ficar em pé? As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais.
promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo agora é abraçá-lo e lançar-me a seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos, tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, já que o céu será meu lar. Enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. E vem para recolher os que já são seus. Okay. Good evening, brothers and sisters. Boa noite, irmãos e irmãs. You are so overwhelmingly friendly, I don't even know how to handle it. Vocês são tão calorosos, tão aconchegantes. Muito obrigado pelo calor humano. But I thank you for it. Não mereço, mas agradeço. So before we start, let's open with a word of prayer. Vamos começar com uma palavra de oração. Our loving Heavenly Father, Nosso querido Pai Celestial, without you we can do nothing. sem Ti não podemos fazer nada. And what a privilege to see your children gathered in one place. Que privilégio ver o Teu povo reunido num só lugar. And to know that you are in the midst of them according to your promise. E saber que o Senhor está no meio do Teu povo de acordo com a Tua promessa. Because I count more than 2 or 3.
Porque onde estiverem 2 ou 3 ou mais. Thank you that your angels are walking up and down the aisles. Muito obrigado porque os teus anjos estão caminhando para lá e para cá entre as fileiras. And thank you that your Holy Spirit is hovering over this place. E muito obrigado porque o Espírito Santo está circulando neste lugar. Bless your people and bless us. Abençoa o teu povo e nos abençoe. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém. What do I tell you? O que eu falo para você? We are living in the last moments of Earth's history. Estamos vivendo nos últimos momentos da história da Terra. I have not the slightest doubt that it is so. Eu não tenho a mínima dúvida de que assim é a realidade. So what do I tell you? Então, o que falo para você? Do I give you long doctrinal lectures? Trago aqui uma apresentação longa, cheia de textos. Explain the beasts and the Antichrist? Explico as bestas e o anticristo. What is it that God's people need in the time that we are living in now? O que o povo de Deus precisa no momento em que estamos vivendo do mundo? Because the arguments have been made. Porque os argumentos estão aí. They're out there in the internet, they're working. Everybody knows what we stand for. E eles estão aí pela internet. Todas as pessoas sabem naquilo que cremos. And very soon everybody will be aware of what is going on. E muito em breve, todas as pessoas saberão o que está envolvido. So I've called this presentation To Know. Então dei o nome a esta apresentação, Conhecer. Can we have the first slide? Podemos ter o primeiro slide. I only have a few slides. Teremos apenas poucos. We read in John 17 verse 3. Lemos em João 17:3. And this is life eternal, E a vida eterna é esta: that they may know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. So we need to know God. Portanto, nós precisamos conhecer a Deus. And Jesus said, if you have seen me, you've seen the Father. We need to know Jesus. E Jesus falou: se vocês virem a mim, Next viram slide. o Pai. Precisamos ver a Jesus. Next slide. Próximo slide. So if we want to know, we need to know what to know. Então, se você quer conhecer, você precisa saber o que conhecer. And here are a few more verses for you. Então, tem alguns poucos versos mais para você. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if you continue in my word, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, then are ye my disciples indeed. verdadeiramente sereis meus discípulos. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. So it's conditional. Portanto, é condicional. If you continue in my word, Se você continuar na minha palavra, then you will know. então você saberá. You will know the truth. Você conhecerá a verdade. When I came into this church, Quando eu vim para esta igreja, people would ask me, how long have you been in the truth? as pessoas me perguntavam: há quanto tempo você tem estado na verdade? We are people of truth because we believe the word. Otherwise you wouldn't be here. Nós somos as pessoas da verdade, porque nós acreditamos na palavra. Do contrário, você não estaria aqui, não é verdade? And if you don't believe the word yet, wait 5 minutes and you will believe it. Just stay seated. E se você ainda não acredita na palavra que é pregada por esta igreja, fica mais 5 minutos que você vai acreditar. If any man will do his will, he Sim. shall know of the doctrine whether it is of God or whether I speak of myself. Se alguém quiser fazer a vontade dele,
pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Do you notice the conditional clauses in these verses? Você reparou as frases condicionais nesses versos? If you believe the word, Se você crê na palavra, then you will learn about the truth and you will be set free. você então aprenderá a respeito da verdade e será liberto. If you do His will, Se você faz a vontade de Deus, you will know of the doctrine. você vai conhecer e saber da doutrina. Do you know that God's commandment-keeping people know of the doctrine that no one else knows of? Você sabia que o povo que guarda os mandamentos de Deus conhecem doutrinas que a maioria não conhece? It's a promise from God. É uma promessa de Deus. When I discovered the law and I became obedient to the law according to my capacity, Quando eu descobri a lei de Deus e me tornei obediente a esta lei de acordo com a minha capacidade, I was flooded with doctrine eu recebi um dilúvio de doutrina that I'd never heard nor understood. e que eu nunca tinha ouvido falar antes e nunca tinha compreendido antes. I was talking to a pastor from another denomination, Eu estava falando com um pastor de uma outra denominação and the word was a fire in my heart and I could not stay and I spoke to him. e a palavra de Deus era um fogo no meu coração e eu não consegui conter para mim mesmo e eu reparti com ele o que eu sabia. And I spoke about the sanctuary E eu falei sobre o santuário and the beautiful message in the sanctuary. e a respeito da linda mensagem do santuário. I was so excited, I thought he would also be excited. Eu estava tão entusiasmado que eu também pensei que ele ficaria entusiasmado. But he got angry with me. Mas ele ficou bravo comigo. I was totally stunned. He got so angry with me. Eu fiquei chocado. Ele ficou tão bravo comigo. Are you trying to make a fool of me? He said. Ele me disse, você está querendo me fazer de bobo? Are you trying to ridicule me in front of my wife? Você está tentando me ridicularizar ao lado da minha esposa? I didn't know that a pastor from another denomination wouldn't have a clue. Eu não sabia que o pastor de uma outra denominação não saberia nada sobre esse assunto. You will know of the doctrine. Você vai conhecer a doutrina. For God, who commanded the light to shine out of darkness, has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. What an amazing verse! Que verso fantástico! If I look into the face of Jesus, Se eu estou olhando para a face de Jesus, I will gain knowledge of God. eu vou obter o conhecimento de Deus. And the disciples asked Jesus, tell us about the Father. E os discípulos pediram a Jesus, por favor, nos mostre o Pai. And he said, have I been so long with you and you don't know the Father? E Jesus respondeu, eu tenho estado com vocês há tanto tempo e vocês ainda não conhecem o Pai. Next slide. Próximo slide. Push the button. There you go. Isso. What is it about the face? O que sabemos sobre a face? I thought I'd just share a little bit about a face. The sermon is not about a face, but we're going to talk about a face. Bom, todos nós sabemos que é uma face, mas vou repartir algumas coisas sobre a face. The face has 43 muscles to control human facial expressions. Bom, ela possui 43 músculos que controlam as expressões faciais humanas. And I can look at any one of you and look at your faces and I can read your mood and everything that you are displaying through your face. E eu posso olhar para cada um de vocês e eu já posso saber pela sua face como você está se sentindo e as emoções que você está atravessando.
I can read you and I can read your emotions without you saying a word. Eu posso ler você, ler as suas emoções, sem você dizer uma palavra. So if you smile, for example, Se você sorrir, por exemplo, the human body releases neuropeptides that relieve stress. o corpo humano libera neuropeptídeos que aliviam o estresse. Dopamine, serotonin, endorphins, all of these are released just by the simple act of smiling. Dopamina, serotonina, esses hormônios são liberados simplesmente pelo fato de você sorrir. You can have pain relief just by smiling. Você pode ter o alívio da dor somente por sorrir. It is an incredible combination that is possible with these muscles. Esses músculos Next slide. eles podem produzir uma combinação incrível de movimentos. So you can show happiness, surprise, contempt, sadness, disgust, fear, anger, all with facial expressions. Com as expressões você pode exibir felicidade, surpresa, desprezo, tristeza, desgosto, medo ou ira. Next slide. But in actual fact, it's a lot more complicated than that. Mas, na verdade, é um pouco mais complicado do que isso. There are various parts of the brain which play a role in your facial expressions. Várias partes do cérebro estão envolvidas na expressão que você vai ter no rosto. The motions are controlled by the amygdala, Os movimentos são controlados pela amígdala. but the sensations have to be modulated via the frontal cortex. Mas as sensações, as emoções precisam ser moduladas para o córtex frontal. Now this is the amazing thing about God. E isso é algo incrível sobre Deus. Your emotions can be let loose if you block the frontal cortex. As tuas emoções, elas podem ser liberadas se você anular o córtex frontal. But God has put the frontal cortex there for a purpose. Mas Deus colocou o córtex frontal com um propósito. You must modulate your emotions. You must be able to control your emotions. You must be able to feed them slowly or rapidly. Você deve ser capaz de controlar, de modular as suas emoções e não deixá-las assim explodir. Some people say it takes fewer muscles to smile than to frown. Algumas pessoas dizem que exige menos músculos para sorrir do que para fazer o franzindo da testa. But in actual fact, this is not the case. Mas cientificamente não é bem assim. Because it depends how you smile. Porque depende como que você sorri. And the human being has the capacity to actually analyze a smile. Sabe, e o ser humano tem a capacidade de analisar o sorriso. His smile is genuine. O sorriso dele é genuíno. But somebody can smile and you can recognize it's fake. Mas algumas pessoas podem sorrir e você reconhece. E está sorrindo falso. You can see a fake smile, É um sorriso falso. or you can actually see a cruel smile. E você até pode perceber aquele sorriso cruel. And when somebody has a cruel smile, then the other person that is involved releases stress hormones. E quando a pessoa percebe um sorriso cruel, aquela pessoa que percebe libera hormônios, Besides all these hormonal activities, hormônios de cortisol. your whole physiology is affected by your facial expressions. Toda a sua fisiologia, ela é moldada pelas suas expressões faciais. In other words, there is a reaction in your body to someone else's communication. Então, há uma reação no seu corpo pela comunicação facial que você vê numa outra pessoa. If the facial expression creates fear, what happens to you? Se a expressão facial que você vê cria medo em você, o que lhe acontece? Your blood pressure rises. A sua pressão sobe.
You start sweating. Your Você começa a suar glands start becoming active. e vários mecanismos são postos em operação. These hormones create metabolism changes. You start releasing sugars from your liver. E metabolismos são postos em ação, o açúcar é liberado do fígado. But what if it's friendly? Mas e se for um olhar amigável? And what if it is relationship E related? se for um olhar assim de aquele relacionamento bem agradável? Your blood pressure certainly will change. Com certeza a sua pressão sanguínea vai mudar. Your blood is shunted either to your face or elsewhere. E o sangue vai correr pela sua face. So if you look at a girl and you give her a nice smile, she might blush, right? Se você olhar para uma garota e piscar para ela, ela poderá ficar vermelha. And if you take the eyes into account, can you read the soul in the eyes? E se você olhar especificamente para os olhos, você pode ler a alma nos olhos da outra pessoa. And imagine what the face of Jesus Christ would convey to you. Agora imagine o que a face de Jesus Cristo vai revelar e pode revelar a você. Do you think you would be able to see something about the character of God in his face? Você acredita que pode ver alguma coisa a respeito do caráter de Deus na face de Jesus? Do you think Jesus would ever give you a fake smile? Você acha que Jesus Cristo iria dar a você um sorriso falso? When he forgives you, do you think that he really means it or doesn't he? Quando Ele lhe perdoa, você acha que Ele realmente quer dizer isto ou não? When he says, neither do I condemn you, go and sin no more. Quando Ele diz, eu também não te condeno, vá, não peque mais. I'm sure she looked into his face to see, is this genuine? Tenho certeza que você iria olhar para a face dele e se perguntar, será que isso é genuíno? One look into that face Um olhar para a face de Jesus and her entire life changed. e a vida inteira daquela mulher mudou. She was a new person. Tornou-se uma nova pessoa. What she was before, she no longer was. O que ela era antes, nunca mais foi. The face of Jesus Christ conveys his character. A face de Jesus revela o seu caráter. What does our face convey? O que a nossa face revela? The human being has been subjected to almost 6,000 years of sin. A humanidade, ela já foi exposta a quase 6.000 anos de pecado. And do you know that some people have lost the ability to use the muscles that express feelings? Sabia que algumas pessoas já perderam a habilidade de coordenar aqueles músculos que expressam sentimento? And some people have even lost the muscles. E There are alguns fewer até- muscles. Algumas pessoas até têm alguns músculos a menos. And circumstances that didn't exist in the past but exist today, like autism, for example, Circunstâncias que não haviam no passado começam a existir hoje, como por exemplo o autismo. removes many of the capacities of the face to convey emotion. Remove muitas capacidades da face transmitir emoções. And I can imagine Jesus Christ looking upon humanity E eu posso imaginar Jesus Cristo olhando para a humanidade with tears running down his eyes. com lágrimas correndo pela sua face. Because when I see broken people, I also want to cry. Porque eu, quando vejo pessoas fragilizadas, eu também sinto o desejo de chorar. Satan has taken this world captive and he has destroyed the relationships between people. Satanás tem controlado este mundo e tem destruído o relacionamento entre as pessoas. The Bible in 1 John 17:3 says, "And this is eternal life,
A Bíblia nos diz, isto é a vida eterna, that we may know thee. que nós possamos conhecer a Ti. I wonder what the persecutors of Jesus thought when they looked into his face. Eu fico imaginando o que os perseguidores de Jesus pensaram quando olharam para a face dele. I wonder what they thought, what that soldier thought when he looked up into that face. Eu fico imaginando o que aquele soldado deve ter pensado quando olhou para aquela face na cruz, While Jesus was hanging on the cross, quando Jesus estava ali pendurado na cruz. he could not help but to explain, surely this was the Son of God. Ele não teve como dizer outras palavras e expressou, com certeza este é o Filho de Deus. If you look into that face, I'm sure that you will be able to trust him. He has a face that exudes trust. E se você olhar para a face de Jesus, eu tenho certeza de que você vai confiar nele, porque ela exala confiança. Proverbs 3, verse 5 and 6 Provérbios 3, 5 e 6. says, trust in the Lord with all thine heart and lean not on thine own understanding. Confie no Senhor de todo o seu coração e não tenha confiança na sua própria mente. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Em todos os teus caminhos o reconheça e ele vai guiar os seus passos. It is our privilege to know God. É nosso privilégio conhecer a Deus. And because we know God, of all the people in the world, we should be the happiest. E porque nós conhecemos o Senhor, de todos os povos do mundo, nós deveríamos ser os mais felizes. Why do I see so many unhappy people even within our own ranks? Por que será que eu vejo tantas pessoas infelizes, até mesmo dentro do nosso próprio grupo? Have we looked into the face of Jesus Christ? Será que temos olhado para a face de Jesus Cristo? Now imagine if we know the truth Imagino que se nós conhecemos a verdade and Jesus has entrusted us with the truth e Jesus nos confiou com a verdade and he has told us to do his will, e nos pediu para fazermos a sua vontade, because we know that the truth is Jesus Christ, because he is the truth. porque sabemos que a verdade é Jesus, Ele é a verdade. We believe his word because his word is truth. Nós cremos na sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. And we love his law because his law and his commandments are truth. E nós amamos a sua lei, porque a sua lei e os seus mandamentos são a verdade. We have the truth. Nós temos a verdade. And look at the world out there. E olhe para o mundo por aí. They don't have the truth. Eles não têm a verdade. They may have portions of it, but they don't have it. Eles podem ter porções dela, mas não têm plenamente. Why do you think God entrusted every one of you with the truth? Por que você acha que Deus confiou a você, a cada um de vocês, com a verdade? Because he says to you, you are my ambassadors. Porque Ele diz, vocês são meus embaixadores. Go and tell the world, Vão e contem ao mundo. my vineyard has no shepherds. A minha vinha não tem pastores. And we say, well, there are pastors out there that are doing it. They're doing it on the internet, that's fine. That's Mas enough. você pode estar pensando, não, mas existem pastores por aí, eles estão até pregando na internet. What about the Macedonian cry? Ok. Macedonian cry. Pense naquele clamor macedônico. Come over here and help us. Venham até nós e nos ajudem. If the few that are working would run to Macedonia, there would be no one where they came from. Se alguns aqui corressem lá para atender a Macedônia, no lugar onde eles estão, ficariam pessoas sem ser atendidas. There's a massive Macedonian cry out there. Ao redor do mundo há um grande clamor macedônico. And God is asking you, go and help them.
E Deus está pedindo a você, vá e ajude. The work is great and the laborers are few. O trabalho é tão grande e os trabalhadores tão poucos. The Bible says that they that turn many to righteousness shall shine as the stars forever and ever. A Bíblia nos diz que aqueles que levam a verdade aos outros e que levam outros à justiça vão brilhar para sempre e sempre. And when you take the truth to them, let them see something in your face that reflects Jesus Christ. E quando você leva a verdade para outras pessoas, permita que eles vejam algo em sua face que está refletindo o brilho de Jesus Cristo. Let's do a careful reading of 1 John chapter 3. It's a very famous chapter. Vamos fazer uma leitura cuidadosa de 1 João 3. It starts off with, "Behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called sons of God." Começa assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. And then comes this incredible contrast. Vroom! E assim vem esse incrível contraste. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. What an incredible thing. Que coisa incrível. They don't know him. Eles não conhecem a Deus. There's nothing but animosity out there. Aí fora há só animosidade. And then it continues, "Beloved, now are we the sons of God." E no verso 2, amados, agora somos filhos de Deus. And it does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, For we shall see him like he is. porque assim como Ele é, o veremos. What does God want of us? Olha o que Deus quer para nós. He wants us to be like him. Ele quer que nós sejamos como Ele. So we have to study what he was like. Então temos que estudar como é Ele. And therefore it continues, "Every man that has this hope in him purifieth himself, even as he is pure." E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Whoever committeth sin transgresses also the law, for the sin is transgression of the law. Verso 4. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. That's the favorite text of the Seventh-day Adventist Church. Este é o verso favorito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é mesmo? And we don't realize it's talking to us. E nós não percebemos que está falando para nós. We think it's talking to them. Pensamos que está falando para eles lá fora. But they're not responsible because they don't know. We know. We are responsible. Eles não são responsáveis porque eles não conhecem, não sabem, mas nós sabemos. And you know that he was manifested to take away our sins, and in him there is no sin. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Now, if he had no sin and we must be like him, what does that mean? Bom, se Ele não tinha nenhum pecado e nós precisamos ser como Ele, o que isso significa? It means we must stop sinning. É que nós precisamos parar de pecar. Whoever abideth in him sinneth not. Aquele que habita nele não peca. Whoever sinneth has not seen him, neither known him. Aquele que peca não o viu e nem o conheceu. Sin is a just transgression of the law. O pecado é a transgressão da lei. The Bible has many sayings about sin other than this one. Mas a Bíblia também tem outras declarações que complementam esta aqui. Let me give you one. Vou lhe dar apenas uma. If you are a respecter of persons, you sin. Se você não é um respeitador de outras pessoas, você está pecando.
That's a confusing text. Esse é um texto que confunde às vezes. If you are a respecter of persons, you sin. Ok, é o contrário. Se você é um respeitador de pessoas, você peca. In other words, Em outras palavras, if you make man your standard rather than God your standard, you are sinning. se você faz o homem o seu padrão, ao invés de Deus, você está pecando. So don't make any man your hero. Keep your eyes upon Jesus, because man can fail you at any moment. Então não torne nenhum ser humano o seu herói, porque o homem pode falhar a qualquer hora. Don't look at him, don't look at me, look at Jesus. Não olhe para mim, não olhe para ele, olhe para Jesus. He that committeth sin is of the devil. Aquele que comete o pecado é do diabo. Verse 10 says, in this the children of God are manifest, and the children of the devil. Whoever does not righteousness is not of God. No verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. I want you to think about that in terms of the times in which we are living. Eu quero que você pense sobre isso em relação aos tempos em que estamos vivendo. Let's do some serious introspection as a church. Vamos fazer uma séria introspecção como igreja. Within a very short while, you will be asked to give the loud cry. Muito em breve você vai ser chamado para dar o último convite, o alto clamor. And you will not be able to give the loud cry if you are not sealed. Mas você não conseguirá proclamar o alto clamor se você não for selado. And to be sealed is to be so settled in the truth that you cannot be moved. E ser selado é estar tão firmado na verdade que você não pode ser movido. Now this church is a prophetic church. Esta igreja a qual nós pertencemos é uma igreja profética. It is the body of believers that is to reflect his righteousness. É um corpo de crentes que deve refletir a justiça de Deus. It is the people that keep the commandments and have the testimony of Jesus. É o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. And it is true that there are many tares in this church. E é verdade que existem muitas dificuldades nesta igreja. And it is true that there are many apostate winds of doctrine in this church. E é verdade que existem muitos ventos apóstatas dentro desta igreja, ou que passam por esta igreja. And it is true that there are appalling things happening in this church. E é verdade que existem coisas que nos entristecem muito que estão acontecendo nesta igreja. But Jesus told us, don't pull up the tares ahead of time, because you might harm the wheat. Mas Jesus Cristo nos alertou, não arranque as ervas daninhas antes do tempo, porque senão você vai arrancar também o trigo. How does Jesus look at his church? Como Jesus Cristo, ele avalia a sua igreja? We are told that it is the only object on which he pours out his supreme regard. Nós temos a informação de que é a única coisa neste mundo a quem Jesus concede a sua suprema consideração. He looks at her and he says in Songs of Solomon, chapter 6, verse 10, E ele olha para a igreja e diz aquilo que está lá em Cânticos de Salomão 6, verso 10. Who is she that looketh forth as the morning, fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banners? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? He doesn't only look at her as to how she is, he sees her as to what she can become. Ele não olha para ela apenas com base naquilo que ela é, mas principalmente naquilo que ela pode se tornar. And I want to tell you today Eu that quero he lhe loves dizer this hoje church.
que a respeito desta igreja, eu quero lhe dizer hoje, ame essa igreja. It is a prophetic movement. É um movimento profético. There's no reason to dismantle it and go out of it. Não há razão para nós ficarmos atacando esta igreja. There's no coming out of this church, there's only a spitting out of this church, a vomiting out. Sabe, não há motivo para sair dela. O que vai acontecer é que alguns serão vomitados para fora dela. And there are many out there that distance themselves and say this church has become Babylon or a part of it has become Babylon. E alguns têm se afastado dela e têm dito, a igreja se tornou Babilônia, ou parte dela se tornou Babilônia. Have you become a judge E agora você se tornou um juiz to be able to judge who is Babylon? capaz de julgar quem é Babilônia ou não? Do you know that you can condemn Nicodemus and Joseph of Arimathea? Você sabe que você poderia condenar Nicodemos, José de Arimateia? Didn't Aaron make a golden calf and lie about it? E nós vemos que pessoas se opuseram a Jesus. Didn't they dance around the golden calf like Yeah. in some churches in the world? E os israelitas não dançaram ao redor daquele bezerro de ouro, como tantas pessoas fazem por aí? He was the second highest leader in the church. E Arão que estava ali aprovando tudo aquilo e era o segundo mais importante líder da igreja dos seus dias. What an apostate vice president of the GC. Que vice-presidente apóstata da Conferência Geral. And he will be in heaven. E ele vai estar no céu. Who am I to judge? Quem sou eu para julgar? This is the church militant, not the church triumphant. Esta é a igreja militante, não é a igreja triunfante. I am an ordained Seventh-day Adventist minister. Eu sou um ministro ordenado da igreja adventista do sétimo dia. And there are many things in this church that have been hurtful in my life. E há muitas coisas nesta igreja que acabaram me ferindo. But God says in His Word, He loves them. Mas Deus diz na sua palavra que Ele ama essa igreja. And if I want to be like Jesus, then I must love them too. E se eu quero ser como Jesus, eu preciso amar estas pessoas da igreja também. How do I get this into my mind and into people's minds? Como que eu consigo que isso penetre na minha mente e também na mente de vocês? Let's say this is my apostate brother. Vamos imaginar que esse aqui é o meu irmão apostatado. What if I had to look at him and think he was my son? Mas que seria se eu olhasse para ele e pensasse, ele é meu filho? My wayward son. O meu filho que se afastou. Would I not be on my knees praying for him? Eu não estaria de joelhos orando por ele? But because he's another brother in the church, I think, get out. Mas porque ele é um outro irmão da igreja, eu já chego e falo assim, olha, se afaste. I don't have to do what he does if he's apostate. Eu não preciso fazer o que ele faz se ele é um apóstata. I can even condemn it and say what you are doing is evil. Eu até posso condená-lo. Olha, o que você está fazendo é mal. I can even say if you continue like this, you will be lost. Eu até posso dizer, se você continuar dessa maneira, você vai estar perdido. But I have no right to say you're lost until the last trump has sounded. Mas eu não tenho o direito de dizer que ele está perdido, a não ser quando a última trombeta tocar. This church is heading to the darkest hour in this world's history. Esta igreja está rumando para a hora mais escura da história deste mundo. We're coming up against a confrontation such as we cannot even comprehend. Estamos para enfrentar tal oposição que jamais nem conseguimos compreender. And when that happens, the sinners in Zion will be sifted out. E quando isso acontecer, os pecadores em Sião serão joeirados. Don't sift yourselves out before the time and bark from the outside. Não se coloquem como juízes e fiquem se achando.
This church is going through to the kingdom. Esta igreja seguirá vitoriosa para o reino. You may weep between the porch and the altar for all the evil that is done in Israel. Você pode chorar entre o pórtico e o altar por toda a maldade que tem acontecido dentro de Israel. But here is my invitation, Mas aqui está meu convite a você. and I take it from the Word of God. E é um convite que eu tomo da palavra de Deus. Jesus told the one who asked him, "Son, go work today in my vineyard." Jesus falou a uma pessoa: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. He says, "Son, go and work today in my vineyard." Jesus falou: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. He's saying this to someone who's not doing anything in his vineyard. Ele está falando isso para uma pessoa que não está fazendo nada na sua vinha. But he calls him son. Mas ele o chama de filho. It's an invitation, É um convite, but it's also a command. mas também é um mandamento. And he's saying to you tonight, son, E ele está dizendo para você esta noite: filho, daughter, filha, go and work in my vineyard. I have children out there that are lost. Call them. venha trabalhar na minha vinha, meus filhos estão aí, chame-os. You will face so many attacks in terms of what you will believe. Você vai enfrentar tantos ataques em relação àquilo que você crê. You have to be sharp in your mind in order to be able to deal with it. Você precisa ter a sua mente em boas condições para que você possa lidar com esses ataques. If you will do His will, you will know of the doctrine. Se você está disposto a fazer a vontade de Deus, você saberá a respeito da doutrina. Therefore, all their fancy arguments won't move you because you know. Então esses argumentos assim tão fantasiosos não vão lhe mover, porque você estará firmado, conhecendo. But you have to do His will. Mas você tem que fazer a vontade de Deus. And His will has been given to us in very wide and broad categories. E a vontade de Deus nos tem sido dada através de avenidas bem largas e amplas. There's an amazing quote in the Spirit of Prophecy Há uma citação fantástica no Espírito de Profecia, where she says God wants intelligent Christians. aonde nós recebemos a informação que Deus quer cristãos inteligentes. He wants you to count the cost of the battle. Ele quer que você calcule o custo da batalha. He wants you to count whether you're going to stand against Satan and principalities and powers. Ele quer que você perceba que você vai ter que lutar contra Satanás, principalidades e poderes. And He wants you to understand what you're up against. E Ele quer que você compreenda com quem você vai estar lutando. And nobody living other than Christ has ever won a battle against Satan on his own. E ninguém, a não ser Jesus Cristo, já venceu uma batalha contra Satanás. Do you think it's going to be easy, the battle that we're going to enter into? Você acha que vai ser fácil? No, God wants you to know it's going to be tough. Deus quer que você saiba que a batalha será árdua. And He wants you to understand that you can't do it. E Ele quer que você entenda que você não consegue. Because you will be wiped out by Satan and his dominions. Porque se você for na sua força, você vai ser esmagado por Satanás e os seus agentes. And then He wants you to look beyond them to the host of all the angels out there. E Ele quer que você olhe além de Satanás para aquela multidão de anjos maus. And then He wants you, with the eye of faith, to look amongst them and see the face of the commanding commander of heaven. E Ele quer que você olhe por trás de todas essas forças opositoras a linda face do grande comandante que te ama. He wants you to see the face of the captain of the Lord's host. Deus deseja que você veja a face do capitão dos exércitos do Senhor. And if you see that face, E se você vê esta face, then you will have courage to enlist in the work that He wants you to do. então você terá coragem de se alistar no trabalho que Ele quer que você faça.
In Romans he says, "It is written, for thy sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter." Nós encontramos na Bíblia que Deus nos envia para como ovelhas para o meio de lobos. We've got no chance. Não temos chance. But then it says, "Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us." E então diz, e em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. And then comes that magnificent statement from Paul. E assim vem aquele ditado magnífico de Paulo. And by the way, the spirit of prophecy says E, por acaso, o Espírito de Profecia diz that other than Jesus, Paul was the greatest teacher this world has ever seen. que, além de Jesus, Paulo foi o maior professor que este mundo já conheceu. And he says, "I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." Então Paulo menciona, eu tenho a certeza, eu estou persuadido, que não há poder no céu ou na terra que possa me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Let's forget the battles for supremacy amongst God's people. Vamos esquecer essas lutas por supremacia dentro do povo de Deus. When John and his brother asked to sit at the right hand and the left hand of Jesus, Quando ali os irmãos de João pediram para se sentar um ao lado direito, outro ao lado esquerdo de Jesus, they wanted to be rulers in the kingdom. eles queriam ser os governantes no novo reino. And Jesus said, do you think you will be able to handle it? E Jesus falou, você acha que você vai ser capaz de enfrentar isso? Can you drink the cup? Você pode beber da taça que eu vou beber? What did they say? E o que eles responderam? Sure we can. É Sure we claro can que nós drink the podemos cup. beber. And Jesus said, you will indeed drink of the cup. E Jesus falou, realmente, vocês vão beber da taça. And what happened? E o que aconteceu? That dream of superiority was shattered. There will be no lording over anyone in the kingdom of God. Aquele sonho de superioridade foi completamente desfeito. Não existe essa questão de hierarquia dentro do povo de Deus. If you want to be a leader in God's church, then first become a servant. Se você quer ser um líder na igreja de Deus, então primeiro torne-se um servo. But brothers and sisters, I'm here to tell you that the final events are upon us. Irmãos e irmãs, eu estou aqui para lhes dizer que os eventos finais estão em cima de nós. And tomorrow I will show you how close we are. Amanhã eu vou lhes mostrar quão próximos estamos do fim. And we are going to war. E nós temos uma guerra a enfrentar. You have to enlist now in the army. Você tem que se registrar agora no exército. Just by sitting here, you have already enlisted, but do you know what's waiting for you? Somente por estar aqui, é sinal de que você já está alistado, mas você sabe o que lhe aguarda? In Joel chapter 3 verse 9 it says, Em Joel 3, verso 9 diz, prepare war, prepare a guerra, wake up the mighty men, let all the men of war draw near, let them come up. prepare os homens de guerra, que eles se levantem e que venham até aqui. Turn your plowshares into swords. Transformem suas enxadas em espadas. We're heading for the valley of Jehoshaphat. Se preparem para o vale de Jeosafá. That's the war of Armageddon. Esta é a guerra do Armagedon. The harvest is ripe. A colheita está pronta, está madura. But then comes this verse. E então vem esse verso. Multitudes, multitudes in the valley of decision. Multidões, multidões no vale da decisão. So what is the battle all about? Is it to pick up a sword and bash the other one over the head and get rid of the Pope and the Jesuits and their dominions? Então, do que se trata esta batalha? É pegar uma espada na mão e sair matando as pessoas que a gente sabe que estão de um outro lado, sair matando, arrancando a cabeça do Papa ou dos jesuítas? Esta é a guerra?
Paul tells us our weapons are not carnal. Não, as nossas armas não são carnais. They are not carnal. Our weapon is the Word of God. Não são carnais, a nossa arma é a palavra de Deus. The reason why we fight the battle A razão pela qual nós lutamos esta batalha is because our face reflects the face of Jesus. é porque a nossa face reflete a face de Jesus. And no matter how evil they are out there, we have compassion on them and want them in the kingdom of God. E não importa quanta maldade eles façam lá, nós temos compaixão por eles e queremos que eles estejam no reino. That's what we want. We want to be like Jesus. É isso que nós queremos. Queremos ser como Jesus. We don't want to go to war because we are right and they are wrong. Nós não queremos ir para a guerra porque nós estamos certos e eles estão errados. We want to go to war because we want to win their minds because we love them like our own sons and daughters. Nós vamos para a guerra porque nós os amamos e queremos que eles tenham a sua mente aberta e que eles aceitem essa mensagem do reino. Do we know what's happening in the world? Sabe o que está acontecendo no mundo? I'm sure you watch the news. Eu tenho certeza que você tem assistido as notícias. We are told there will be riots. We are told there will be civil wars in numerous countries. Nós temos a informação de que haveriam tumultos, que haveria guerra civil em muitos países do mundo. When the economy collapses and all these rich people go and move into their stupid bunkers that they have built. E sabe quando a economia entrar em colapso e os ricos buscarem aonde eles estupidamente colocaram o seu dinheiro? And thousands upon thousands are starving outside while they have stocked their bunkers with food supplies. E milhares estão morrendo de fome enquanto eles colocaram um monte de dinheiro nesses bancos. There will be riots like you cannot believe, and they are already beginning. Haverá revoltas como você nem pode imaginar e elas já estão acontecendo. There will be war raging. Haverá aquele sentimento violento de guerra. There will be earthquakes. Haverá terremotos. There will be volcanic eruptions like you cannot believe. Haverá erupções vulcânicas como você nunca viu. Already we are seeing it in Iceland. Already we are seeing that they're telling you don't go to Yellowstone because it could erupt at any moment. Nós já estamos vendo lá na Islândia, já estão dizendo, olha, não vá para o parque de Yellowstone, porque a qualquer momento ele pode entrar em erupção. We're going to see terrible, terrible calamities and catastrophes. Haveremos de ver calamidades, catástrofes terríveis. When God showed Daniel what is going to happen in this world, Quando Deus mostrou a Daniel o que haveria de acontecer neste mundo, in Daniel chapter 10 verse 9, he says, be strong, be strong. em Daniel 10, verso 9, Deus diz, seja forte, seja forte. And Satan has been given permission to vitiate the air. E a Satanás foi dada a permissão para contaminar o ar. He has been given permission to poison the air. Ele recebeu permissão de envenenar o ar. Is it only them that breathe air, or do we breathe air too? É somente aquelas outras pessoas que não são de Deus que respiram o ar, ou nós respiramos também? Are they not pouring toxins upon toxins into the air and onto our crops? E não estão eles poluindo o ar e colocando isso nas colheitas? Do you think only they will get sick and not us? Você acha que só eles vão ficar doentes e não nós? Do you think only their banks will close and not ours? Você acha que só os bancos deles vão fechar, não os nossos? On the contrary, ours are going to close before theirs. É pelo contrário, os nossos vão ser fechados antes dos deles. And so God said in His mercy, my children, Então Deus, na sua misericórdia, disse, meus filhos, adopt my lifestyle so that I can protect you in these last days. adotem o meu estilo de vida para que eu possa protegê-los nos últimos dias. Stay healthy that you can give the last cry.
Fiquem de fora para que vocês possam dar o alto clamor. The earth's crust is going to tear apart. There will be terrible earthquakes. Islands, fully populated islands, are going to disappear. Haverá terremotos terríveis, ilhas inteiras vão desaparecer. The world is going to be one great confederacy. Haverá uma desolação total ao longo de todo o mundo. And whether we're talking about the economists or whether we're talking about the religious systems of the world or the political ones, E seja nós falarmos da parte religiosa ou da parte política, ou mesmo da parte religiosa, todas elas, they're going to identify one enemy, one, eles vão identificar um inimigo. and that is you. E esse inimigo será você. And they're going to call them by name. E vão chamar você pelo nome. They're going to not say those Christians, Eles vão falar, aqueles cristãos. they're going to say those Seventh-day Adventists. Eles vão dizer, aqueles adventistas do sétimo dia. They might take away your children. Eles poderão tirar os seus filhos de você. They might take away everything that you have. Eles poderão tirar os seus pertences. But if you have Jesus, you are the richest person in the world. Mas se você tem Jesus, você é a pessoa mais rica do mundo. I'm telling you where we are heading. I'm trying to reason with you. Eu estou dizendo para você para onde estamos indo. Estou tentando raciocinar com você. And Satan will work counter to everything that we say or do. E Satanás vai tentar contrafazer tudo o que nós estamos dizendo a você. We're going to see demonic activity like you have never ever witnessed in the whole of history. Nós vamos ver atividades demoníacas como nunca foi vista em toda a história do mundo. When Jesus came out of the grave, Quando Jesus Cristo levantou da sepultura, many graves were opened. muitas sepulturas foram abertas. And the people that rose from those graves went to witness in Jerusalem and in the entire area that Jesus was the Messiah. E aquelas pessoas que ressuscitaram foram por Jerusalém e toda aquela região afirmando, Jesus ressuscitou. The people saw the dead witnessing to them that Jesus was the Messiah. As pessoas viram mortos testemunhando para eles que Jesus era o Messias. In the last days, Satan will have that power and he will counterfeit it. E nos últimos dias Satanás terá este poder e ele vai fazer uma contrafação nesse sentido. It will be overwhelming. Vai ser algo avassalador. The supposed dead and your supposed relatives will come to you and witness that God has done away with his laws and that Sunday is the day of rest. Pessoas que haviam estado mortas, até parentes teus, vão se levantar, ressuscitar e dizer que é para você você não precisa mais guardar a lei de Deus. And we have been told by Alice A. Bailey, the Theosophist prophet, E nós temos a informação por Alice Bailey, este profeta aí do ocultismo, on which the whole of the United Nations philosophy is anchored. e toda a filosofia da ONU está firmada nos seus escritos, That manifestation will begin in 2025. que estas manifestações começarão em 2024. Now I want to tell you that we had 25? 5 minutes? 4 No. minutes. 25? 2025. Oh, yeah, thanks. Que começariam então em 2025. In 2025, she says that hierarchy, that's the demons, will manifest themselves to humanity. Então ela disse assim, que em 2025 a hierarquia do mal vai se manifestar. Whether it is so or whether it is not so, we will see. Se realmente vai acontecer ou se não vai acontecer, nós vamos descobrir. But that's what they believe. Mas é isso que eles creem. Now we, last Thursday, broadcast a WhatsApp prof with questions. Na última quinta nós colocamos na internet um último episódio de WhatsApp Prof. That was Thursday. How many days ago is that?
yesterday. Pois é, quinta, foi ontem. And I read the comments today. E hoje eu li os comentários. And there was a comment of a person that said the following: E uma pessoa comentou o seguinte: I know that the dead live eu sei que os mortos vivem, because my relative visited me 3 times. porque o meu parente me visitou 3 vezes. My dead relative. Meu parente morto It was such an overwhelming experience, foi uma experiência tão tocante. and I experienced such emotion and such deep love E eu experimentei tal emoção e um amor tão profundo, that even if the Bible tells me it were not so, I would not believe the Bible because I know it, I experienced it. It is true, the dead live. e essa experiência foi tão marcante que mesmo que a Bíblia diga que ela não aconteceu, eu não iria acreditar na Bíblia, porque o que eu estou vendo, eu sei o que eu experimentei. Satan will not only give you the experience, he'll give you the emotion. E Satanás não vai lhe dar apenas a experiência, ele vai lhe dar também a emoção. You may not trust your emotion, you have to trust the Word. Você não pode confiar nas suas emoções, você precisa confiar na Bíblia. Though all the evidence is against it, trust the Word is truth, the rest is a lie. Mesmo que toda a evidência esteja contrária, não confie, confie na palavra de Deus. Don't be swept away by all the winds of doctrine that are running through this church either. Não seja movido por todos esses ventos de doutrina que estão soprando por aí. Because we have one message. Porque temos uma mensagem. It's the 3 angels' messages. É a mensagem dos 3 anjos. If somebody wants to evangelize you within this church, Se alguém quiser evangelizar você dentro dessa igreja, to accept some doctrine or other, para aceitar algum tipo de doutrina, and you all know what I'm talking about, the doctrines that are running out there, e você sabe o que eu estou falando, essas doutrinas que andam circulando em nosso meio, and they make them salvational. If you don't understand it like that, you're going straight to hell. e eles dão a entender que se você não pensar exatamente como eles pensam, que você não vai ter sua salvação. It's a distraction, brothers and sisters. Isto é uma distração, irmão. It's to keep you away from broadcasting the 3 angels' messages. Isso é para te afastar de estar proclamando as 3 mensagens angélicas. Don't get into arguments about the nature of the Godhead. Não entre em argumentos a respeito da natureza da Trindade, Or what traditions Ou should melhor, be kept or desculpe. not kept. da natureza da divindade. Concentrate on your mission. God has given you marching orders. Concentre-se na sua missão. Deus lhe deu as instruções, marche para frente. And press together, press together, press together. Unam-se, unam-se, unam-se. There are ministries that have separated from the body because they say it has become apostate. E existem ministros que se afastaram do corpo de Cristo porque eles dizem, se tornou apóstata. And they're barking against the church 24/7 when there's a world dying for the 3 angels' messages. E tudo que eles fazem é ficar colocando mensagens contra a igreja, sendo que o mundo está precisando ouvir a respeito das 3 mensagens angélicas. Why is God so adamant about His law and the 3 angels' messages? Por que Deus dá tanta ênfase na sua lei e nas 3 mensagens angélicas? Because the entire happiness of the universe depends on obedience to that law. É porque toda a felicidade do universo depende da obediência à lei de Deus. That's our duty to tell the people out there. Este é o nosso dever, nossa responsabilidade, contar para as pessoas lá fora. Not to deal with issues of doctrine that are too deep for the human mind to understand. Não ficar lidando com ventos de doutrina que são tão difíceis até para a mente humana compreender. I want to start closing up, so I want to tell you that God wants you to be holy. Já estamos indo para o final. Eu quero lhes dizer que Deus lhe diz, seja santo. It's not enough to say, I know God and I know the doctrine. Não é suficiente dizer, eu conheço Deus, eu conheço as doutrinas. The devil also knows God and he knows the doctrine, Satanás também conhece a Deus e conhece as doutrinas. but he doesn't want to do it. Mas ele não quer fazer. So what does it mean to be holy? Então, o que quer dizer ser santo?
Because take note, brothers and sisters, Preste atenção, irmãos. Hebrews 12 verse 14 says, "Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see God." E Hebreus 12:14 diz: sigam a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. In other words, brothers and sisters, if you're not holy, you will not see God. You will be lost. Em outras palavras, irmãos, se você não for santo, você não verá a Deus, você vai se perder. And Satan has succeeded in putting a Catholic concept of holiness into the minds of whole of humanity. E Satanás foi muito bem sucedido em colocar este conceito católico de santidade na mente de todo mundo. And you have to call people holy, Father. E aí você então tem que chamar Santo Deus. Reclusing yourself in a monastery praying 24/7 does not mean you're holy. E ali estar num monastério 24 horas por dia, orando e orando, não é isso que é ser uma pessoa santa. The Bible says, "Sanctify yourselves, therefore, and be holy." A Bíblia diz: santifiquem-se a si mesmos e sejam santos. Be holy because I am holy, says God. Sejam santos como eu sou santo, diz Deus. So I want to know what holiness is. Eu quero saber o que quer dizer, o que é ser santo. Holiness is to be like Jesus and to do what Jesus did. Ser santo é ser como Jesus e fazer o que Jesus Cristo fazia. Let me give you a few definitions of holiness from the spirit of prophecy. Deixa eu apresentar para você poucas definições de santidade que vêm do espírito de profecia. I love this one. Eu amo essa definição aqui. Holiness is constant agreement with God. Santidade é estar constantemente de acordo com Deus. Isn't that beautiful? Não é lindo? To agree with God, Concordar com Deus. even when God says, "I have to wipe this city off the face of the earth, or else future posterity will be destroyed." Até mesmo quando Deus diz: eu tenho que eliminar esta cidade da face da terra para que as gerações futuras não sejam eliminadas e percam a salvação. Then because I know God, E porque eu conheço a Deus, like Abraham, I can say, "Lord, have you done everything possible to save them?" então, assim como Abraão, eu posso dizer: Senhor, o Senhor já fez tudo o que podia ser feito para salvá-los. What if there are 50? What if there are 10? What if there are E se 5? houver 50, 40, 30, 10? I know God. He wouldn't do anything to destroy anyone. He could give them every opportunity. Eu conheço a Deus, eu sei que Ele não destruiria uma cidade sem dar toda a oportunidade. If God says everybody has to keep my law or else we'll have universal confusion, I agree with you, God. Quando Deus diz: todos precisam obedecer a minha lei, senão nós teríamos uma confusão universal. Eu concordo contigo, Senhor. True holiness is wholeness in the service for God. Verdadeira santidade é total entrega, é uma plenitude no serviço para Deus, diz Ellen White. Holiness doesn't consist in pilgrimages and wearing special clothing to show that you're saved. A santidade não é você fazer uma peregrinação de muitos quilômetros ou colocar uma roupa diferente para parecer muito especial. Holiness is an entire surrender to the will of God. Santidade é uma entrega completa à vontade de Deus, diz Ellen White. And if we do that, we will be the happiest people on this world. Se nós fizermos isso, seremos as pessoas mais felizes deste mundo. Because here's another definition from the spirit of prophecy. E agora tem outra definição do espírito de profecia. Holiness is happiness. A santidade é felicidade, Because holiness is a part of heaven. porque santidade é uma parte do céu. And being holy is doing everything to the glory of God. Ser santo é fazer tudo para a glória de Deus. And holiness is glorifying God through your works. E santidade é glorificar a Deus através da sua palavra, das suas palavras. Now I want you to think about one last thought before we close off.
Eu quero que você pense um último pensamento final antes de concluirmos. Anybody who thinks this church is perfect now Bom, todos aqueles que acham que a igreja é perfeita, né, ao estarmos aqui nesse momento, has never understood the letter to Laodicea. nunca entendeu a carta à Laodiceia. God describes our condition. We are blind, pitiful, poor, and naked. Deus descreve a nossa condição. Somos cegos, pobres e nus. But he says, put on eye salve so that you can see. Mas ele diz, ponha colírio para que você possa enxergar. And buy from me gold refined in the fire. Compre ouro refinado no fogo. That's character, that's faith and love. Isso é caráter, fé, amor. And then there's a promise if you do it. Então há uma promessa se você fizer isto. I will give you the right to sit with me in my throne. Eu lhe darei o direito de sentar comigo no meu trono. I want you to think about that. Eu quero que você pense sobre isso. The right to be part of the throne of God, of the government of God. O privilégio de ser parte do trono de Deus, do governo de Deus. Now I want you to think about another thing. Agora eu quero que você pense em uma outra coisa. The mightiest angel in the heavens O anjo mais poderoso do céu wanted to be part of that throne. gostaria de sentar-se nesse trono. And what happened to him? E o que aconteceu com ele? He was thrown out of heaven. Ele foi lançado fora do céu. Satan was thrown out of heaven because he wanted to be part of the throne of God. Satanás foi lançado fora do céu porque ele queria fazer parte do trono de Deus. And then God says, E então Deus diz, I want you to be with me in my throne. eu quero que você esteja comigo no meu trono. Do you think the devil hates you? Você acha que o diabo odeia você? He hates you with a passion. Ele odeia você com todas as suas forças. And if he could, he would destroy every single one of us in a second. E se ele pudesse, ele destruiria cada um de nós num segundo. The fact that we are alive means God is protecting us with his holy angels. O fato de estarmos vivos significa que Deus nos está protegendo com os seus santos anjos. And why will it be safe to sit with him in his throne? E por que nós vamos então ter esse privilégio de sentar no trono de Deus? Because we will be in agreement with God. That's holiness. É porque nós vamos estar em acordo com Deus, isto é santidade. He will have given us his mindset. Ele vai nos dar a sua mente. It will be safe to be with him in his throne. Vai ser seguro estarmos com Ele no seu trono. What a magnificent promise. Que promessa magnífica. Please, brothers and sisters, don't give up when the times get tough now. Por favor, irmãos, não desanimem, não desistam quando os tempos se tornarem mais difíceis. Deuteronomy 11, verse 8. Deuteronômio 11, verso 8. Therefore shall you keep all the commandments which I command you this day. Portanto, você guardará todos os mandamentos que eu estou lhes ordenando neste dia, That ye may be strong, para que você possa ser forte and go in and possess the land whither ye go to possess it. e possam adentrar na terra que eu estou dando a vocês. We're going to Canaan, brothers and sisters. Estamos indo para Canaã, irmãos e irmãs. Be strong. Sejam fortes. Let's pray. Vamos orar. Our loving Heavenly Father, Nosso amoroso Pai Celestial, the world is at the cataclysmic stage. o mundo está numa situação calamitosa. And here sitting before me are your representatives. E nós estamos aqui juntos como teus representantes. By their own will, they ask you to transform them. E Senhor, pelo teu poder, eu peço que tu transformes a cada um de nós. To make them vessels of holiness. Faça-nos vasos de santidade. People that agree with God. Pessoas que concordam com Deus, That despise the lies of the world. que desprezam as mentiras do mundo, That have distanced themselves from the world and hate the world. que se distanciaram do mundo e odeiam o mundo.
but love the sinners in it, mas amam os pecadores que estão no mundo. those that you want to save and call into your kingdom. Aqueles a quem tu desejas salvar e estás chamando para o teu reino. We weren't called because we were great, we were called because you loved everyone. Nós não fomos chamados porque éramos grandes, fomos chamados porque tu nos amaste And chose this people to represent you. e escolheste este povo para te representar. Help us to live up to that calling, Ajuda-nos a vivermos à altura deste chamado. is my prayer in Jesus' name. Amen. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Be strong. Sejam fortes. Amen. Amém.